Atención todos los signos. Yo soy cartomante, yo soy vidente. Yo estoy acá para iniciar las previsiones de tu final de semana. Atención, atención, Aries, Leão, Sagitario. El recadito é claro. O fogo de vocês está acima da média. Então prepare-se para o momento onde a passione pode levá-lo a declarar tu amor eterno ao entregador de pizza no domingo. Cuidado touro, Virgem, Capricórnio, cuidado. Esta face astral, vocês são tão obcecados por controle, planilha, produtividade, que vão esquecer que é no final de semana. Solta esse crachá, vá curtir, pega uma tacita de vinho, E atenção, Câncer, Peixes, Escorpianos, instabilidade à frente. Mas que novidade, Prepare-se para uma crise de choro depois de algum possível gol de seu time ou quando a segunda-feira chegar. Então, o recado é: bebam água para não desidratar de tanto chorar. Gêmeos, Libra, Aquário, planeta Terra chamando. Desligue esse Wi-Fi mental, meu querido, e venga viver este Anabi TV comigo, que tá mais iluminadito do que o transitito de Venito diretito, sabe-se lá, eu não sei. Vamos conversar, minha gente. Hoje eu sou taroga e a previsão já tá começando. Como é que alguém achou isso engraçado? Como é que ninguém avisou que era uma ideia machista? No nosso meio da comunicação só se falou disso nos últimos dias. Eu explico. Uma marca de fraldas lançou a seguinte campanha de marketing internacional. Faça filho agora em outubro de 2025 para usar sua licença parental para ir à Copa do Mundo de 2026. A marca diz para pai e mãe gastarem a licença juntos, vendo os jogos. Sei. Mas aí eu te pergunto, vai pro estádio com um recém-nascido embaixo do braço, deixando o neném com a avó, ou é pra ir só o pai mesmo, hein? A mulher fica em casa, quem liga? Era só o que me faltava, né, gente? Publicitário, engraçadinho, que nunca trocou uma fralda na vida inteira, inventando moda pra você gastar o seu dinheirinho com 2 anos de fralda. Que tal? Você sabe quem é que vai trocar? É isso. Maravilhoso, hein? Palhaçada, viu? Fofoca inteligente. Gente, mas e o roubo do Louvre? Vocês viram isso? Que loucura! Em plena luz do dia, o museu aberto à visitação. Em 7 minutos, os caras subiram num guindaste, quebraram a janela, pegaram 8 peças da coleção de joias e fugiram em 2 scooters. Scooters! Em 7 minutos. Enquanto isso, eu não consigo encontrar nem minha chave dentro da bolsa. O assalto já é um dos maiores da história recente e foi notícia em tempo real em todas as línguas. Mas o melhor veio depois. A internet entrou em colapso criativo. Em menos de 24 horas já tinha Mona Lisa acordando assustada, Mona Lisa evacuando o museu, Mona Lisa pedindo carona no guindaste. Absolute cinema. E como ninguém se machucou, a gente pode dizer que é o tipo de tragédia moderna que termina em Trend Topics e gargalhada. Porque o mundo pode estar explodindo, mas o brasileiro e os nossos memes, a gente segue invencível, bebê. Eu quero ver barra nós. Papo de vó. Papo de vó. Papo de vó. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. Se você perdeu o dia D de mobilização no último sábado, pode atualizar a caderneta de vacinação até sexta que vem, dia 31. Não deixe de vacinar o seu filho e não acredite em notícias falsas que descredibilizam a vacina. Vacina é cuidado, vacina é saúde, vacina
Vacina é declaração de amor coletivo, hein? Vacine logo! Sexta que vem também é o prazo final para você se inscrever no concurso de jingle da ANAB. Lembrando, os 3 melhores jingles vão ganhar prêmio em dinheiro, hein? A gente já falou muito sobre esse concurso por aqui, mas se você ainda não se ligou, corre lá no nosso site para saber todos os detalhes. Participa! E já que a gente está no Papo de Valor, eu vou te dar uma dica valiosíssima. Se você é associado da ANAB, sabe que você não precisa se agoniar com questões jurídicas, não sabe? Precisa de uma clareza, uma orientação sobre os seus direitos? Conte com os nossos advogados, eles estão sempre prontos para te auxiliar, para te orientar sobre tudo que é seu por direito. É dúvida da CACI? Tem. Direito previdenciário, do consumidor, tributário, civil e até de família. Se você deve se divorciar ou não, isso é papo para sua terapia ou então a conversinha com quem você confia de verdade. Mas para todo o resto, tem a orientação jurídica da ANAB. Entrevista com o convidado. Nosso entrevistado de hoje é vice-presidente de Relações Institucionais aqui da ANAB. Talvez a pessoa mais pública entre todas as pessoas públicas que compõem o nosso quadro executivo. Simplesmente porque ele foi o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília por 2 mandatos, entre 1980 e 86, e depois seguiu como deputado federal por 5 mandatos. Uma figura histórica que nos enche de orgulho por ter sido um constituinte. Também foi um dos fundadores da Associação Contas Abertas, referência na fiscalização de gastos públicos. Tá com a gente aqui hoje o mineiro de Patos de Minas, Augusto Carvalho. Muito bem-vindo, tá sempre aqui na ANAB, né, Augusto? Mas hoje no estúdio. Me botaram aqui dentro hoje, aqui na caixinha. Vamos começar falando aqui um pouquinho de constituinte, porque é muito emocionante pensar aqui que estamos do lado de quem ajudou a escrever e participou de todo esse processo. Eu queria, assim, que você trouxesse pra gente, pras novas gerações principalmente, o que tem de mais marcante de viver um momento como esse? De escrever uma Constituição de um país inteiro? Fazer parte disso. A nossa democracia é muito jovem, né? É muito pouco tempo ainda, né? Que nos separa desde o momento em que a gente vivia numa ditadura militar, né? Então, imagine você que as eleições para Constituinte foram em 86. Vamos fazer 40 anos no ano que vem, né? Vai fazer 40 anos. E é um período assim que o Brasil viveu, né, de repassar a sua história a limpo, né? Toda aquela legislação, como dizia o famoso doutor Ulisses Guimarães, né, o entulho autoritário, toda a legislação que foi legada pelo regime militar teve de ser refeita, né? Então, eu me lembro assim que aqui em Brasília se respirava o debate, né? O país inteiro se mobilizando, né? Caravanas de segmentos mais variados da sociedade que vinham e transitavam pelos corredores ali do Parlamento, do Congresso Nacional, né? E as diversas comissões que discutiam os temas, a ordem social, a ordem econômica, a ordem jurídica, enfim, os diversos capítulos em que se subdividia as comissões temáticas, né, da Constituinte. Então foi um momento de muita efervescência, né, de muito civismo, né, que culminou 2 anos depois, na promulgação da Constituição Brasileira, em 88. Já são 40 anos de resiliência, né, da nossa democracia, o que é muito pouco ainda, muito pouca história. Quando você vê países como os Estados Unidos ou a Inglaterra, que tem constituições seculares, né? Então, esse é o nosso desejo, o nosso objetivo, que a nossa Constituição possa ser perene, possa atravessar os séculos e sendo aquele arcabouço jurídico-político que garanta aos cidadãos e à sociedade os direitos individuais e os direitos coletivos, né? Eu que tinha 3 anos ali, né, em 86, quando se começou tudo isso, penso, o que veio antes? Era mato? O que era, né, esse nosso Verdade, país? era uma loucura, tinha muita coisa, muito absurdo, né? Então, o ato institucional número 5, que foi a época de 68, praticamente ele zerou a Constituição brasileira, os direitos estavam suspensos. Enfim, então foi todo um processo de refazimento da nossa estrutura, né, constitucional, da nossa Constituição, que hoje dá segurança jurídica, né, para a sociedade, para os atores sociais, os atores econômicos, enfim. E é o caminho que a gente tem sempre de trilhar, sempre dentro da democracia. É verdade.
gente. Foram 5 mandatos como deputado federal, isso significam 20 anos dentro do Congresso Nacional, 2 décadas defendendo os trabalhadores, defendendo os bancos públicos. E dentro dessa trajetória, queria saber o que deu mais trabalho e o que te dá mais orgulho, né? Pode ser a mesma coisa. Olha, Paulinha, eu tive a honra de ter sido o deputado mais votado em Brasília, na segunda eleição que teve, que foi em 1990. A primeira eleição em Brasília foi em 1986, para Constituinte. Eu fui o terceiro mais votado. Em 90 eu fui o mais votado do Distrito Federal. Então, é uma honra muito grande, né? Você ter sido a primeira vez que Brasília teve direito de eleger seus representantes, eu integrar essa bancada. E no segundo momento, a segunda eleição, ter sido mais votado aqui pelo povo de Brasília. Então, é um orgulho muito grande nessa minha história, uma satisfação ter honrado o povo de Brasília durante tanto tempo, né? E sempre muito comprometido com essas causas, vamos dizer, maiores da sociedade, né? Da maioria da população brasileira. Coisas importantes, eu acho. Na Constituição, eu acho que uma das coisas que me marcou pessoalmente, que foi uma emenda que eu apresentei, que foi a igualdade dos trabalhadores urbanos com os trabalhadores rurais. Até então, os trabalhadores rurais eram uma legião, né, de deserdados da sociedade, né? As pessoas sem proteção social, sem proteção previdenciária. Então, essa igualdade dos trabalhadores urbanos e rurais, os seus direitos, a CLT, os direitos trabalhistas, isso foi um processo de distribuição de renda colossal que nós tivemos no Brasil. Da mesma maneira, eu poderia dizer que foi a criação do Sistema Único de Saúde. Quando o legislador constituinte esculpiu no texto da Constituição a saúde como direito do cidadão e um dever do Estado, ele fincou, né, as balizas do que seria lá na frente a criação dessa gigantesca estrutura chamada SUS, Sistema Único de Saúde, que no mundo inteiro é difícil ter um processo de compartilhamento de riqueza, de saber, de ciência, né, na proporção em que o SUS fez aqui no Brasil. Por isso, referência no mundo inteiro, orgulho de nós brasileiros. Referência. Não é raro você ter celebridades que vêm passear aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, qualquer cidade que seja, e essas pessoas são acometidas de alguma enfermidade e ali no SUS, né, com porta aberta, são atendidas, são tratadas, são cuidadas, né, sem nenhum gasto, e elas ficam realmente boquiabertas com a conquista, o nível de excelência. Uhum. Né? E a gente viu isso na Covid, como é que foi importante toda essa estrutura que a sociedade brasileira soube construir, né, ao longo das décadas que se seguiram desde a época da Constituinte. Então, assim, coisas importantes. Não tem como você deixar de lembrar a estabilização da economia brasileira, né? Vocês se lembram quantas moedas o Brasil já teve. Nós estamos trabalhando aqui sobre as diversas moedas, né, que já foram correntes no Brasil, né? O cruzeiro, o cruzado, o cruzeiro novo, enfim. E até que viesse um plano de estabilização, né, que fosse criado real. Então foi uma verdadeira saga da moeda brasileira, né, quando a economia brasileira finalmente foi estabilizada e tivemos, né, desde o período 2003, né, tivemos a definitiva estabilização da moeda brasileira. Então, assim, eu vivi momentos relevantes da história nacional dentro do parlamento, né, e acho que uma história que muito me orgulha. Viveu, participou ativamente, por isso Foi. nos orgulha também demais, Augusto. E hoje em dia, como é que a gente está lá, né? Vejo você muito atuante ali dentro do Congresso, falando sobre a PLR. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho de como é que está a situação da isenção de imposto de renda na PLR. Como que isso está acontecendo? A ANAB, ela, ao longo da sua história, os 40 anos que já estão sendo completados, né, ela também foi marcante na sua história a sua atuação junto aos poderes da República, né? Não apenas junto ao Executivo, né, mas também junto ao Legislativo e ao Judiciário. Então, ações no Judiciário que trouxeram bilhões de reais, né, que foram indevidamente contados pela Receita Federal e que mais adiante a Justiça veio a reconhecer como indevidas, né, esses descontos, né? Então, a ANAB se especializou e se tornou
referência para o funcionalismo do Banco do Brasil, né, em razão dessa luta permanente, vigilante, essa vigilância permanente, essa vigilância em torno dos direitos dos funcionários do Banco do Brasil. No parlamento, também as coisas ocorrem, né? Muitas vezes, no momento da elaboração das leis, é ali que você consegue evitar a maldade, né? Então, nós temos muitas leis no Brasil, e muitas leis que não pegam, e outras que pegam de maneira muito dolorosa, né? Essa questão que você levantou agora sobre um tratamento completamente assimétrico, né, entre os dividendos dos acionistas das empresas, né, que não são tributados, né, e a participação no lucros e resultados dos trabalhadores, que é um trabalho suado, um trabalho permanente de cumprimento de meta, um frenesi, um estresse permanente que os colegas estão submetidos no dia a dia. Então, esse esforço dele é tributado de maneira impiedosa pela Receita. Né? E a gente está nessa batalha para tentar dizer para esse associado, esse funcionário do Banco do Brasil, que muitas vezes estava meio arredio em relação à ANAB, a gente dizer para ele também, olha, há coisas que você ainda pode não ter percebido, mas a ANAB é relevante também para você. E por isso que a gente está fazendo essa concentração de esforços, tanto no parlamento quanto na via judicial, para que a PLR tenha um tratamento isonômico em relação aos dividendos dos acionistas. Isso é um ganho coletivo, né? Pensar isso, né? É para todo mundo. Então é importante ter essa visão também, né? Quem Exato. acha que não faço parte disso, não, você também vai ser beneficiado. Exatamente. Não só funcionário do Banco do Brasil, eu queria dizer que é um universo de milhões de trabalhadores brasileiros. Hoje nós temos os trabalhadores da indústria automotiva, da indústria metal-mecânica, né, os petroquímicos, os petroleiros, os aeroviários, enfim, diversas categorias profissionais. Segundo o DIEESE, em torno de 22 mil convenções coletivas no país inteiro foram firmadas entre sindicatos patronais e os trabalhadores, né, constando cláusula prevendo a participação nos lucros e resultados das empresas, abrangendo, portanto, milhões, mais de 10 milhões de trabalhadores, né, que têm o direito a essa PLR. E eu acho que esse é o momento adequado, esse é o momento, vamos dizer, o momento principal da gente tentar avançar sobre essa questão, porque nós temos um presidente da República que se diz favorável a esse tratamento isonômico, né? É uma pena que hoje a gente tem uma conjuntura extremamente, vamos dizer, extremamente volátil, né? Quando um tarifaço imposto pelo governo americano coloca o Brasil numa situação de contabilidade, com as suas contas públicas desarranjadas, porque as previsões são todas desarrumadas em razão dessas medidas tomadas de forma unilateral. Então, o governo tem tentativas de melhorar a sua arrecadação através de IOF, tentativas de fazer uma reforma tributária que fez, né, e tentando ajustar as contas, que cada vez mais falta dinheiro. Então, nessa conjuntura extremamente complexa, né, a gente tem um presidente da República que é simpático a essa causa, né? Temos um parlamento que está demonstrando sensibilidade para o tema, já que aprovou no Senado a isonomia, a gente está agora com um projeto na Câmara, né? E temos a Receita Federal, ou a Fazenda, que sempre pensa na arrecadação. Então, a gente tem que estar agindo nessa conjuntura extremamente complexa, né? Para tentar ver se a gente consegue obter essa vitória que seria muito importante para os funcionários do Banco do Brasil da Ativa. Maravilhoso. Vamos ficar de olho, estamos quase, hein? Vamos aqui fechar falando um pouquinho de GATS, porque falando de momentos, né? Momentos delicados, momentos específicos, a gente está agora no momento de eleição para os novos representantes
dos grupos de assessoramento temático, os GATs aqui, como a gente chama, Uhum. e não são quaisquer representantes, são aqueles pós-98, né? Queria que você falasse um pouquinho da relevância dessa representatividade aqui dentro da ANAB. A ANAB precisa renovar suas lideranças, né? Nós, os veteranos, né, que viemos da geração aí dos anos 70, que entramos no Banco Brasil nesse período, a gente precisa estar cuidando, né, para a renovação das nossas lideranças. E, especialmente entre os colegas que estão hoje na ativa, é muito importante que eles possam participar da vida das entidades do funcionalismo do Banco Brasil. Tanto as entidades associativas como a ABB, a FENAB, né, os sindicatos, enfim, as entidades que defendem os interesses do funcionalismo. Esse ecossistema do Banco Brasil, como a gente chama. A ANAB, seria muito importante que os colegas da ativa prestassem atenção nesse calendário. Nós estamos dando a oportunidade para que qualquer funcionário do banco, né, pós-98, possa se eleger representante a um dos 8 grupos de assessoria temática da diretoria da ANAB, né, e que dessa maneira possam iniciar a sua militância, a sua participação, né, participando mais diretamente da vida da ANAB, né, com os desafios que nós temos pela frente, tanto buscando a comunicação ideal para falarmos diretamente com o associado, que tem hoje visões completamente diferentes, né, como buscar também exatamente aqueles objetivos que podem sensibilizar milhares de colegas nossos a entrarem para as fileiras da ANAB. Então fica participem. o convite, né? O convite especial, o edital está aberto, né? O processo eleitoral, como funciona? A pessoa já pode se cadastrar agora? Como é que é? Qual o passo a passo? A partir de 21 de outubro, ontem, já começou o processo eleitoral propriamente dita, a abertura do período para a candidatura, que vai ter o dia 28 de outubro, e as eleições ocorrerão no mês de novembro. Então fique você atento, a ANAB, a tempo e hora, vai estar anunciando, gente, olha, o processo eleitoral vai começar dia tal, de tal hora, e aí você participe lá na sua maquininha, entre no site da ANAB e vote e seja votado, principalmente. E vem fazer a diferença. Também, de repente, daqui a pouco você vai ser o mais votado dos mais votados. Augusto, é assim que começa a vida das entidades, né? Exatamente. Augusto, muito obrigada pelas suas palavras hoje, pela sua disponibilidade. Vim combinando com seus olhos aqui, ó. Você já sou também, é verdade. Né? Viemos na paletinha. E até a próxima. Toda semana a gente se encontra aqui, mas dentro do estúdio eu espero ainda ter mais. Obrigada. Sempre à disposição. La Constitución Federal es como la Mona Lisa. Fue pintada hace muchos años, pero exige un trabajo constante para ser protegida. Y así, nosotros encerramos más un episodio de ANAB TV. Pero antes, nosotros tenemos el pensamiento del día. Os astros influenciam, pero não resolvem boleto. E a liberdade, assim como o limite do cartão, só se mantém com responsabilidade, meu querido. Não vai achando que é culpa do signo, não. Não é culpa do signo, não. É culpa sua, hein? Fica ligadinho no que é que você tá fazendo e semana que vem a gente vai descobrir se foi o Mercúrio. Mercúrio andou pra trás? Andou pra frente? Chegou em Libras? Tá em Marte? Libras? Esterlinas. Ou é Libra? Libra.